O século XVI, foi marcado por profundas mudanças na Europa. Com grandes navegações, houve a descoberta de um novo mundo, com sérias implicações políticas, econômicas, sociais e religiosas. Portugal e a Espanha, eles detinham a hegemonia dos mares na primeira metade do século XVI e foram pioneiras no descobrimento de muitas terras que eles chamavam de além-mar. Esses países conquistadores estabeleceram colônias e as suas colônias nesse novo mundo, cheio de mistérios, começaram a se desenvolver através de fascínios, na busca pela riqueza, enfrentando diversos perigos. E com o advento da Reforma Protestante no século XVI... Obrigado. Com o advento da Reforma Protestante do século XVI, as nações europeias elas começaram a tomar posicionamento, uns a favor do protestantismo e outros radicalmente contra. Portugal e Espanha, duas nações muito católicas à época, ainda hoje o são, eles resistiram ao movimento protestante, sufocando esse movimento protestante em todo o seu território, por meio de uma deliberada e intensa perseguição. Entre outros países, houve também resistência e perseguição, mas houve também algumas nações que davam espaço para a liberdade religiosa. E muitos buscaram refúgio nessas nações, ou ainda que não fosse desenvolvida uma nação, mas considerada como cidades-estados, onde o protestantismo era tolerado. E aí já se havia alguns lugares que eles podiam correr para esse refúgio, como, por exemplo, a Suíça, de João Calvino e de Eurico Zwinglio, né? A Suíça de Calvino na parte de Genebra, a parte francesa da Suíça. A Suíça de Eurico Zwinglio, a parte oriental da Suíça, ali perto da Áustria, que eles falavam uma língua mais parecida com o alemão, mais próxima do alemão. Essas regiões eram um grande espaço para que o povo protestante pudesse se refugiar, fugindo da perseguição religiosa que tinha nessas outras nações. Era também, por exemplo, Genebra, um grande celeiro, porque lá tinha a Academia de Genebra, onde João Calvino, Teodoro de Beza, John Knox, Guilherme Farel, estes reformadores de primeira e segunda geração, trabalhavam para produzir pastores para servir ali agora a Europa como líderes espirituais que não eram mais católicos romanos. Em dezembro de 1555, uma expedição comandada por um senhor chamado Nicolas Durand de Villegagnon chegou à Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. O objetivo dele era fundar uma colônia francesa, a qual viria a ser chamada de França Antártica. Esse Nicolas Villegagnon, ele era um diplomata, ele queria, na época o rei era o Henrique III, aquele conhecido como Henrique de Navarra, que casou com a rainha Margarete ou Margarida, que a gente pode ver naquele filme A Rainha Margot, acho que um filme de 94. Então, essa história, que a gente vai entrar já em um fato terrível, também chamado A Noite de São Bartolomeu. Então, o rei era esse Henrique III. E Nicolas Durand de Villegagnon, ele queria ser uma espécie de vice-rei aqui dessa colônia francesa no Brasil. Então, baseado nos seus próprios interesses, ele começou a pensar como ganhar projeção e como ganhar riquezas montando uma colônia francesa aqui na Nova Terra Descoberta. Então, ele dá essa ideia, ele leva essa ideia a um almirante chamado Gaspar de Coligny, Gaspar de Coligny era um simpatizante da causa protestante. Então, quando o Villegagnon vai até ele sabia que o Coligny era simpatizante da causa protestante, e até então Villegagnon ele faz uma proposta sem pensar muito nisso aí. Então, quando eles fazem essa parceria, o Coligny conversa com o rei
e consegue o apoio, porque para vir uma esquadra de lá para cá, os custos de alimentação, os trabalhadores eram muito altos, ele não conseguia fazer sozinho. E há quase 466 anos, em março de 1557, vem então uma segunda expedição liderada de Bois-le-Comte. Então, esse Bois-le-Comte, que era sobrinho de Villegagnon, ele chega aqui ao Brasil, que era conhecido como França Antártica, e começa então a popular a primeira colônia francesa das Américas. Naquele grupo que vem na segunda vez, vem um grupo de 300 pessoas e 14 pessoas foram enviadas diretamente por João Calvino. Olha a relação de João Calvino com o Brasil. O Brasil ainda muito primitivo, recém-descoberto, apenas 7 anos. E muita gente diz que os calvinistas não evangelizam por causa da doutrina da predestinação. São preguiçosos para evangelizar. Mas muito pelo contrário. Quando a gente começa a estudar a história das missões, a gente vê que 7 anos que o Brasil tinha sido descoberto, os calvinistas já estavam no Brasil para trazer as boas novas. E aí, eles chegam naquele grupo, 14 pessoas enviadas por João Calvino. Desse grupo de 14 pessoas, 2 deles eram pastores, o Pierre Ritier e o Guillaume Chartier. Começava, então, a história protestante em solo brasileiro. O tempo deles aqui foi curto. Embora eles já chegaram no início de março, no dia 10 de março, eles já realizaram o primeiro culto em solo brasileiro. No dia 21 de março de 1557, eles celebraram a primeira ceia em solo brasileiro. A primeira ceia das Américas. A primeira ceia protestante em solo brasileiro. Só que isso aí começou a gerar um problema. Porque Villegagnon, ele queria ficar bem com o rei. E ele estava vendo que lá pelo lado da França, o catolicismo estava sobrepondo o protestantismo. Então, ele, para ficar bem com os protestantes, começou a querer dar pitaco, para querer ficar bem com os católicos, ele começou a querer dar pitaco na ceia, dizendo que tinha que botar água na ceia, que o pão tinha que ser sem fermento, que tinha que botar sal no pão. Então, ele começou a querer criticar a forma simples que era a ceia protestante, sem todo aquele aparato sacramental da missa. Então ele começou a gerar um problema. E ele disse, os protestantes aqui são minoria. Lá na França também. Aconteceu um fato que a gente vai entrar nele daqui a pouco, que morreram muitos protestantes lá, calvinistas na França. Então é melhor ficar do lado dos católicos. E aí ele começa a aumentar a perseguição. A reforma protestante, ela eclode, como a gente sabe, na Alemanha. E logo se espalha por territórios como Áustria, Suíça, e chega então à França. As ideias dos reformadores, elas foram bem aceitas pelos grupos humanistas, influenciados pelo movimento renascentistas, que eles eram críticos da igreja, justamente por sua atitude reacionária, violenta, diante das evidentes necessidades de reforma que tinha tanto na igreja quanto na sociedade. Os reformadores, quando eles se levantaram contra a reforma, um dos pontos principais que eles bateram na igreja não foram as indulgências, não foram orações pelos mortos, não foram a questão de vela, a questão sacramental, foram a imoralidade do clero. Se vocês assistiram aquele filme Martinho Lutero, o filme que fala sobre a reforma protestante, quando ele chega em Roma, que ele espera encontrar uma cidade santa, uma segunda Jerusalém, o que é que Lutero encontra em Roma? Inúmeros bordéis. E o que é que ele encontra passando na frente, entrando e frequentando esses bordéis? O clero. Então ele se revolta com aquilo ali. Os homens que eram para ser representantes de Deus estavam sendo servos da prostituição. Então isso aí aqueceu muito o coração dele em direção à reforma, Então, o movimento na França ele encontrou apoio dos grandes nomes do contexto religioso e social do final do século XVI. Dentre eles, alguns nomes como Jacques Lefebvre, que se formou na Academia Platônica de Florença, um grande humanista que estudou grego, estudou as línguas latinas, era um dos melhores alunos da Universidade de Oxford e exerceu algumas lideranças
na Universidade de Oxford. Outros nomes como Johannes de Reuchlin, que se especializou na língua hebraica na Alemanha, Ximenes de Cisneros, que era professor da rainha da Espanha e fundador da Universidade de Alcalá. Então, esses nomes que tinham grande influência na sociedade francesa, nomes de peso, nomes respeitadíssimos, começaram a abraçar a causa protestante. E ela foi tomando corpo. Então, a eclosão da reforma na França, ela se deu por também uma série de outros fatores. Estou falando isso aqui para a gente chegar nos franceses que chegaram ao Brasil, tá? Então, esse que eu estou falando, ele está fora da lição. Foi uma coisa que eu julguei relevante a gente falar, para entender por que eles chegaram aqui. O que aconteceu antes deles virem para cá. Então, o descontentamento dos mercadores, negociantes, trabalhadores na cidade, no campo, os abusos da igreja, a opressão dos nobres contra os camponeses, também favoreceu a aceitação dos postulados da reforma. Pois não? Isso. Que eu acho que ele foi ele foi precursor de Henrique III, né? Henrique III. Inclusive, a Instituto da Religião Cristã é uma obra dedicada a ele, ao rei da França, para mostrar ele como era a religião cristã na perspectiva reformada. Então, Gaspar de Coligny e seu irmão mais novo, François Dandelot, eu vou arriscar muito os nomes franceses aqui, não, porque vou ficar fazendo biquinho e enrolando minha língua aqui, não. Então, eles tiveram ali um grande apoio e eles fizeram uma organização muito grande de apoio à revolta dos protestantes. E o protestantismo ali na França, ele adotou a teologia e os princípios vindos de João Calvino. Então, João Calvino ele foi o mentor intelectual da reforma. Ele, por ser francês e escrever em francês, isso trouxe ainda mais um calor para os franceses em direção à reforma. E esse almirante Gaspar de Coligny, homem respeitado, de grande influência na corte francesa, fez tudo o que estava ao seu alcance para promover o crescimento da fé protestante na França. E até mesmo a rainha Margarete, irmã do rei, tornou-se membro de um grupo de calvinistas franceses, dos quais tinha entre ele o próprio Guilherme Farel. E aí eles estavam bem desejosos de reformar a Igreja Romana. E João Calvino, por meio de sua vastíssima obra, ele exerceu grande influência na França, mesmo estando em Genebra, com o seu pensamento reformador. E aí, a partir de Genebra, Calvino apoiou a fé reformada em vários países, dentre eles a França e o próprio Brasil, atendendo ao pedido de Villegagnon que enviasse pastores para a nova colônia francesa chamada de França Antártica. Embora o movimento protestante francês tenha começado pelas influências humanistas e luteranas, foi pela força do calvinismo que ele cresceu. Calvino, como falei, foi esse mentor intelectual da reforma. E por sua deliberada decisão, mais de 155 pastores foram treinados na Academia de Genebra e enviados para a França para que eles pudessem, então, servir a igreja naquele lugar. Outro marco do florescimento do calvinismo e, consequentemente, do protestantismo na França foi a produção da Confissão de Fé Gaulesa, um documento contendo os pilares fundamentais da fé. Observe que, na história do protestantismo, sempre que eles queriam se afirmar como movimento, como igreja, eles escreviam uma confissão de fé. Então, a gente vai chegar nisso lá na Confissão de Fé da Guanabara, já no finalzinho dessa parte histórica. Então, observe que eles estavam sempre produzindo documentos que fossem claros para o povo, para que o povo entendesse quais eram os pilares da fé protestante. E o texto foi aprovado em maio de 1559 pelo Sínodo Nacional reunido em Paris. Então estava ali a Confissão de Fé Gaulesa. Leva esse nome Gaulesa porque a França, antes de ter esse nome França, era a antiga Gália. Então ela leva esse nome Confissão de Fé Gaulesa ou Confissão de Fé Francesa. E aí a perseguição
contra os chamados huguenotes, que eram os calvinistas franceses. Os calvinistas ingleses eram os puritanos. Os calvinistas franceses eram chamados de huguenotes. Então, a perseguição a eles foram sempre uma realidade na França. E ela haveria de se intensificar terrivelmente. Quando? Quando o rei Henrique II decidiu exterminar essa heresia protestante do solo francês. Então o rei disse assim, olha, isso aqui tem que acabar. Então bateu um decreto chamado o Edito de Chateaubriand. Então, esse Edito de Chateaubriand, em 1551, dizia que a venda ou posse de literatura herética, ou seja, literatura protestante, constituía grave crime e grave persistência às ideias contrárias à Igreja Católica Romana. Isso deveria ser punido com a morte. Observe que nós sempre enfrentamos oposição. O Evangelho, lá na lição, na primeira leitura da semana, lá em Jeremias, ele diz assim, o Evangelho é uma mensagem impopular. Porque o Evangelho é uma mensagem exclusivista, é uma mensagem de mudança de comportamento, é uma mensagem de sair da zona de conforto, é uma mensagem de você que rouba, não roube mais. Você que adultera, não adultere mais. É uma mensagem confrontadora. E como uma mensagem confrontadora, ela se torna uma mensagem popular. Você quando começa a falar com as pessoas de Jesus, todo mundo gosta. Ah, Jesus é amor. É bom falar de Jesus. Vamos falar de Jesus. Olha, agora você sabia que Jesus não fica satisfeito com esse seu comportamento de ter duas esposas? Ou de ter sua esposa e ficar olhando para outra? Não, Jesus não vai entrar nessa área na minha vida, não. Vai. Pronto, aí começa ali, cria-se um clima e vai se afastando. E como resultado desse edito, foram acesas em pouco mais de 3 anos, 60 fogueiras e lançados lá nossos irmãos calvinistas franceses vivos. João Calvino escreveu muitas cartas de encorajamento aos huguenotes na prisão. Embora todos os líderes da reforma na França esperassem já muitas perseguições, nenhum deles, nem mesmo Calvino, poderia imaginar algo tão terrível quanto o conhecido massacre da noite de São Bartolomeu. E o que foi essa noite de São Bartolomeu? Foi um episódio na história da França que tinha como cunho a repressão do protestantismo, engendrado pelos reis franceses que eram católicos. Esses assassinatos aconteceram na noite de 24 de agosto de 1572, em Paris, no dia que se comemorava o dia de São Bartolomeu. Estima-se aí, dependendo da fonte, numa fonte católica, diz que foi 2.000 pessoas. E numa fonte protestante da época, diz que foram 70.000 pessoas mortas. Esse número nunca foi contado ao certo. Esse casamento, essa morte foi feita, essa matança foi feita no castelo do rei, no casamento da rainha Margarete, da rainha Margot. O filme mostra isso aí. Então, nesse casamento, eles aproveitaram, o pessoal estava celebrando, fecharam os muros da cidade, fecharam os muros do castelo e começou uma matança dos nossos irmãos protestantes. Foi muito sangue, e eles jogavam os corpos no rio Sena. Corpos que saíam de dentro do castelo em charretes, carroças, eram jogados. Houve uma podridão imensa no rio, peixes morreram, a cidade ficou infestada de mosquitos, né? E esse massacre veio 10 anos depois do Edito de Saint-Germain, pelo qual Catarina de Médici, que foi a mãe da rainha Margot, ela tinha ofertado aos protestantes um edito de paz. Vamos ficar tudo bem, vocês ter uma convivência religiosa aqui. Então, nas primeiras horas dessa madrugada de 24 de agosto, no dia de São Bartolomeu, dezenas de líderes foram assassinados em Paris numa série de ataques planejados pela família real. Não só dentro do castelo, mas toda a cidade onde era sabidamente conhecido que tinha famílias protestantes, eram mortos crianças, adultos, idosos. E foi um dos massacres mais violentos
da história do combate ao protestantismo, começando em 24 de agosto e durando até outubro daquele ano. Uma perseguição ferrenha sobre os calvinistas daquela região. Em uma carta ao almirante Gaspar de Coligny, no dia 16 de abril de 1551, Calvino parecia prever que ia aumentar essa intensidade. Ele diz assim para Gaspar de Coligny, que foi um dos líderes do protestantismo na França, né, o Gaspar de Coligny. Ainda que o mundo inteiro fosse cego e desdenhoso, e vos parece que todas as vossas dores tenham sido sofridas em vão, que baste para vos contentar que Deus e os anjos aprovam a vossa conduta. E, na verdade, deveria vos bastar o fato de que não podeis perder a coroa celestial depois de batalhardes corajosamente pela glória do Filho de Deus, na qual consiste a nossa salvação eterna. Então, Calvino sempre estava ali encorajando, mediante a inúmeras perseguições que os calvinistas sofriam. E é nesse cenário de intensa perseguição que muitos huguenotes fogem para outros países. Quando o Villegagnon apresentou seu projeto de França Antártica, uma colônia francesa no Novo Mundo, o almirante Coligny, que era um dos líderes da causa protestante na França, pensou que seria uma excelente oportunidade, então, e um bom lugar para que os huguenotes, que já vinham sofrendo tantos massacres, tanta perseguição, pudessem praticar agora a sua fé com liberdade. Então, a gente agora começa a chegar no Brasil. Uma das glórias de Portugal foi a descoberta do Brasil em 1500. E essa proeza ela só foi possível através de investimentos feitos na indústria naval um século antes, pela preocupação da coroa portuguesa de não perder essa corrida expansionista com a Espanha, que já havia em 1492 descoberto a América com Cristóvão Colombo. A Idade de Ouro de Portugal teve início no século XV, quando o dinâmico terceiro filho do rei João, o príncipe Henrique, conhecido como Henrique o Navegador, fundou um centro de explorações marítimas. Então, nesse período aí, Portugal e Espanha se degladiavam nessa luta pela questão expansionista. Quando foi descoberto o Brasil, a França estava ainda em plena luta pela sobrevivência sobre o reinado de Luís XII, empenhando-se em se consolidar uma unidade e uma ordem no país depois de um período de muitas guerras. E a história da França Antártica começa, então, com esse Nicolas Durand de Villegagnon, um homem de espírito ambicioso, conquistador, um homem que queria benefícios para ele mesmo. Então, mesmo encontrando dificuldades por causa de desentendimentos políticos com algumas pessoas da corte do rei Henrique II, ele consegue, através do seu amigo Gaspar de Coligny, que Gaspar de Coligny pensou, então vamos para lá, cessa as perseguições e a gente vai poder viver em paz. Isso aconteceu também durante as perseguições na reforma na Inglaterra. Vocês lembram lá que teve a rainha, quando o rei Eduardo VI morre, ascende o trono a rainha Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária. E essa desenvolve uma perseguição muito, muito grande na Inglaterra, e os protestantes vão para os Países Baixos, ali, Amsterdã. Nesse período, por exemplo, surgem os batistas, que eles fugindo dessa perseguição religiosa, vão para Amsterdã, têm contato com os anabatistas. Surge também os puritanos separatistas que saem da igreja, que confrontam. Então, sempre em momentos de grande perseguição, houve também grande crescimento da igreja. E aí Villegagnon agora, com o apoio de Coligny, vem para o Brasil e começa a se reunir aqui no Brasil, chegando em 1555 a primeira vez, e depois, em 57, vem o grupo de 300, composto dele 500 huguenotes. Embora essa viagem tenha sido muito difícil, dadas as condições climáticas, a falta de água, o intenso calor, as pestilências, a expedição chega ao Brasil, que era o seu destino final. Hoje a gente tem muitos navios, né, bons, navios de cruzeiro, mas naquela época os navios eram bastante precários, principalmente os navios franceses, que não tinham uma esquadra como a esquadra portuguesa, como a esquadra espanhola, que já vinha de outras guerras.
A Espanha, por exemplo, vinha contra a guerra com os otomanos. Lembra lá o Império Romano do Oriente, quando cai, é vencido por Mohammed II, ele vai lá tentar invadir a Espanha. Então a Espanha já era caliçada com guerra, mas a França não. A França ainda estava se adaptando com isso aí. Então a viagem começa no porto francês de Havre, no dia 16 de julho de 1555 e chega ao Brasil em 10 de novembro desse mesmo ano. Chegando, foram bem recebidos pelo povo da terra, uma boa surpresa para Villegayon e sua tripulação, depois de uma exausta viagem. Então, tudo vai se desenhando para um momento de confraternização, de paz, de prosperidade, de crescimento. Então, ele se estabelece na ilha de Serigipe, na Baía de Guanabara. Eu não consegui achar aqui, mas eu acredito que essa ilha de Serigipe é aquela ilha onde fica o aeroporto do Silvio Santos Dumont, que é aquele aeroporto que fica numa ilhazinha. Se eu não me engano, essa ilha de Serigipe, ela assume esse outro nome depois, que é o nome que tem hoje. E aí não demora muito para que começasse a surgir conflitos entre eles. Uma conspiração para matar Villegayon foi feita, mas ele tinha 3 marujos da sua esquadra que eram muito fiéis a ele, e esses marujos, eles dizem, né, eles contam que vai ter um plano para matar, e eles matam aqueles conspiradores. E diante de muitas adversidades enfrentadas, Villegayon demonstrou afeição pela palavra de Deus, interesse em organizar uma igreja, e para isso ele pediu o apoio dos ministros de Genebra, que enviaram os homens para difundir o evangelho em terras tão distantes. E aí então, agora, depois de 4 meses nessa viagem, chega ao Brasil no dia 10 de março de 1557, uma frota de 3 navios colocada sob o comando de Bois-le-Comte, com 300 homens, operários, homens trabalhadores, que vinham para desenvolver a terra. Diferentemente dos portugueses, por exemplo, que veio somente para levar. Todos os colonizadores, diferente dos portugueses, os holandeses, por exemplo, eles queriam vir para desenvolver a terra. Vejam o que os colonizadores ingleses fizeram lá nos Estados Unidos. Desenvolveram, os Estados Unidos é uma potência hoje, né? Então, quando Maurício de Nassau esteve aqui, a gente viu que o Recife se desenvolveu muito rápido. Se desenvolveu tão rápido que essas pontes que tem no Recife foram construídas no período holandês. Foram construídas por Maurício de Nassau. E elas estão funcionando até hoje. Se fosse uma ponte construída pelos governos atuais, já tinha feito uma reforma, já tinha caído umas 3 vezes, reformado mais umas 10. Mas não, veja, do período holandês está lá as pontes funcionando. Então eles queriam, então, desenvolver a região. E trouxeram também alguns homens escolhidos diretamente por João Calvino, e eles foram recebidos com alegria por Villegayon, foram dados salvas de tiro, a fogueira acesa, e momentos muito festivos. Em 31 de março de 57, é o mesmo ano, Villegayon escreveu para Calvino agradecendo a ele o envio de notáveis homens. Olha, você escreveu, mandou aqui um dos seus melhores, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas isso aí não duraria muito tempo, porque quando Villegayon começou a querer se meter, instaurou-se então um conflito entre Villegayon e os pastores calvinistas. Os pastores começaram o seu trabalho e fazendo aquela leitura simples do culto, da ceia. E aí começou então uma controvérsia enorme. Primeiro com um rapaz chamado Jean Contac. Jean Contac era luterano. E eu dizia domingo na EBD, lá na Igreja de Jardim Atlântico, que eu já tentei ler várias vezes o que é a consubstanciação e não consegui ainda compreender. Que é a forma luterana da ceia. A Igreja Católica crê na transubstanciação, nós calvinistas cremos na ceia mística, que é a presença de Cristo nos elementos, mas o luterano tem uma consubstanciação. Eu já estudei várias vezes e ainda não consegui compreender, talvez só um pastor luterano mesmo para me explicar como é que funciona esse negócio. E aí, esse luterano começou a questionar a forma da ceia dos pastores calvinistas, que é a ceia como nós temos hoje, essa ceia mística, a ceia calvinista. Então, embora tenha
sido celebrada como um rito reformado, começou então as cutucadas de Villegagnon, querendo mudar alguma coisa. No mês seguinte, eles celebraram ainda o dia de Pentecoste, e Villegagnon começou a querer ainda se insurgir contra eles. E a permanência deles no forte de Coligny, que era essa ilha, tornou-se inviável. E eles saem e vão para o continente, fica ali pela Baía de Guanabara. Depois eles tentam voltar para a sua terra, porque eles ficando sem apoio no continente, começaram a passar necessidades, e alguns voltam e ficam 5 pessoas somente naquela região. Porque não tinha como voltar todo mundo, que não tinha comida suficiente, não tinha água suficiente para a viagem. E é aí que começa o grande problema que vai culminar na tragédia da Guanabara. Quem foi esses que ficaram? Foram o Jean de Bordeaux, Mateu de Villeneuve, Pierre de Bourbon, André Lafon, e vou lembrar daqui a pouco eu acho o nome do outro aqui. Então, esses homens ficaram e foi começado a questionar a sua fé. Então, o que acontece com eles? Eles foram presos. O Pierre, Pierre de Bourdon, ele estava doente, mas foi arrastado também para trazer para a prisão. E ali eles tiveram 12 horas para, somente com a Bíblia, escrever acerca da sua fé, sob uma grande pressão. André Lafon, ele renuncia à fé, ele não perseverou até o fim, mas esses 4 ficaram perdão, os 3 ficaram, porque um fugiu, esse que fugiu, me fugiu o nome, então Fujão que fugiu o nome. Ele foge, depois ele foge para a Bahia, depois ele é capturado na Bahia, volta para lá e depois ele é enforcado. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, está aqui escrito. Então, esses 3 vão para a prisão e têm 12 horas para escrever o que eles creem sua fé. Ou seja, eles tinham a oportunidade de renegar sua fé. Mas durante essas 12 horas, elas foram cruciais na vida dele, sob intensa pressão de Villegagnon, que ele queria usar a confissão deles para legitimar que eles eram hereges. Porque eles queriam matar, porque Villegagnon queria ficar bem. Ele viu que o catolicismo estava crescendo na França e ele querendo ficar bem com o rei lá, porque ele queria voltar para a França e quando chegasse na França, ele não queria ser taxado de protestante, de traidor, de herege. Então, para querer ficar bem, ele já mudou. É aquela história do mito da vitória, né? A deusa Vitória, ela está sempre do lado de quem está ganhando. Então, está ganhando aqui, Vitória está aqui. Se está ganhando aqui, Vitória vem para o lado de cá. Frank. Jacques Leblanc. Serigipe. É a Ilha do Governador, não que chama hoje? É. Algum militar naval aí, sabe dizer como é o nome da ilha? Hum, entendi. Seria o aterro do Flamengo que chama? Eu tenho que viajar para o Rio de Janeiro. Então, Jean de Bordeaux foi eleito para redigir esse documento pelo fato de ser o mais instruído deles e ter domínio da língua latina. A Confissão de Fé da Guanabara contém as principais doutrinas da fé cristã, fundamentadas em textos bíblicos, com base nos credos e confissões da Igreja Antiga e com algumas substanciais citações dos pais da Igreja. Veja como esses 3 irmãos eram preparados. Eles citam 4 pais da Igreja, daqui a pouco eu vou dizer qual foi, não, foi Agostinho, Tertuliano, Orígenes. Eles citam 4 pais da Igreja, eles citam as confissões reformadas da época, a Confissão Gaulesa, a Confissão de Fé belga, os catecismos. Eles citam inúmeros textos bíblicos para fundamentar a sua fé. Agora, isso em 12 horas, presos, sob uma fortíssima pressão psicológica, sobre agressões, e eles estão lá, escrevendo a fé deles.
Será que nós estamos prontos para dar razão da esperança que há em nós, como diz Pedro? Será que se alguém perguntar como se dá o processo de salvação, passo a passo, conhecido como Ordo Salutis, né? A ordem da salvação, que vem primeiro a fé, a justificação, o arrependimento. O que é que acontece quando eu sou justificado? Qual outro passo? A santificação. Depois da santificação vem o que mais? Será que a gente está pronto para explicar isso a alguém que perguntar a gente? Alguém que não conhece o cristianismo. Diz assim, olha, como é que eu faço para ser salvo? A gente vai dizer somente, aceite Jesus? Aí ele pode perguntar, que Jesus? Porque, certa vez, os testemunhos de Jeová disseram para mim que Jesus era a primeira criação de Deus, não era um igual a Deus. Certa vez, um grupo de modalistas disseram para mim que Jesus no Antigo Testamento era Deus, no Novo Testamento era Jesus, e hoje ele é o Espírito Santo. Então, que Jesus é esse? É um Jesus dos gnósticos? É o Jesus dos essênios, dos docetas, que só criam que Jesus tinha um corpo espiritual, porque a matéria é má e ele não podia ter corpo material? Que Jesus é? Será que ele está pronto para discorrer sobre esses temas? Eles estavam sob forte pressão, depois de ter apanhado, sabendo que o que eles iam escrever iria pesar grandemente sobre eles. E aí o professor Alderey de Souza Matos, né, que é conhecido como historiador da IPB, ele resume bem o conteúdo desse tesouro da fé evangélica. E a editora Cultura Cristã tem um livro de... Deixa eu pegar o nome dele aqui, eu pulei o nome dele. Jean de Crispim, que fala sobre a viagem à terra do Brasil, que foi entregue a ele por Jean de Lery. Jean de Lery é um dos que voltam para a França. Então, ele escreve essa viagem, mostra tudo o que aconteceu, entrega a Jean de Crispim, e esse livro é editado pela editora Cultura Cristã. É um livro da capa amarela. Então, conta essa história da tragédia da Guanabara. E aí, a confissão de fé da Guanabara, ela sempre começa com a palavra cremos, que é uma forma antiga que se usava para se escrever os credos, porque credo significa creio em latim. Então, ela sempre, como ela foi escrita em latim, ela sempre começava com a palavra cremos. Só que devido à sua extensão e à variedade de temas que ela aborda, ela saiu de uma forma de credo para se tornar ela entrou na categoria das confissões de fé, que era comum na época da Reforma Protestante. Então, a sua seção introdutória faz uma bela aplicação do texto de 1 Pedro 3,15, que é falando sobre se a gente está pronto, né, para dar razão da esperança que há em nós. E ela começa com os 17 parágrafos, ela começa do 1 ao 4, falando sobre a doutrina da Trindade, em especial a pessoa de Cristo, sua natureza divina e humana. Do capítulo 5 ao 9, sobre a doutrina dos sacramentos, sendo a ceia em 4 artigos dele e o batismo em 1. O capítulo 10 fala do livre-arbítrio. O capítulo 11 e 12, da autoridade dos ministros em perdoar pecados e impor as mãos. 13 e 15, divórcio e casamento dos religiosos e votos de castidade. Capítulo 16 e 17, intercessão dos santos e oração pelos mortos, onde eles vão refutar isso aí com base bíblica, sem ter internet, sem ter Google, sem ter aquele aplicativo Logos, sem ter uma enciclopédia teológica, sem ter uma teologia sistemática na mão, de cabeça, com tudo aquilo que eles aprenderam na igreja deles, digamos assim, na escola dominical deles, no culto de doutrina deles. Ele escreve 17 artigos refutando a doutrina católica. E esse texto revela o grande conhecimento bíblico que eles tinham, tanto da teologia quanto da história da igreja. São feitas, por exemplo, referências ao Concílio de Nicéia, que é quando se trata das duas naturezas de Cristo. O credo de Nicéia, que é aquele credo que afirma que Cristo é Deus de Deus, luz de luz. Eles fazem referência a Agostinho, Tertuliano, Ambrósio, Cipriano, que são conhecidos como os pais da igreja. Então, esse documento,
ele tinha um forte teor bíblico reformado, mostrando a centralidade das Escrituras, a natureza simbólica dos sacramentos, a supremacia de Cristo, a importância da fé, a doutrina da eleição, entre outros temas. Então, eles entregam esse documento, eles são declarados hereges, e aí, então, de posse dessas respostas, Villegagnon considera eles oficialmente herege e manda para que eles fossem executados. E a forma de execução deles foi terrível, foi um estrangulamento, e depois eles tiveram seus corpos lançados ali na Baía de Guanabara, em cima daquelas rochas. Dos 5 que voltaram para o continente, Jacques Leblé, o Fujão, né, o Frank até lembrou o nome dele aqui, ele é preso na Bahia, trazido de volta e enforcado. André Lafon renunciou à fé e os outros 3 foram martirizados por estrangulamento e lançados nessas pedras. E aí, agora, diante dessa história de bravura, de esmero na palavra de Deus, de confiança em Deus, apesar da iminente situação de morte, a gente entra agora na lição. Eu queria já entrar no ponto 2, que fala sobre a contínua rejeição. A obra de Deus, ela tem um inimigo cruel, que é Satanás. Isso todos nós já sabemos. Ele levanta pessoas para atrapalhar a obra de Deus. Um claro exemplo disso, até no meio religioso, que nós podemos ver, é em Neemias capítulo 4, com Sambalate, Tobias e Gesem. Tobias estava ali, quando era chamado para ser atrapalhado, ele dizia: estou fazendo uma grande obra. E tentando ser atrapalhado, tentando reconstruir os muros. E Sambalate, Tobias e Gesem, que foram pessoas que se levantaram em oposição à obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, foram usados pelo diabo para tentar atrapalhar aquilo ali. Essa oposição ela ocorre durante o período que o Império Persa dominava todo o Antigo Oriente Próximo, ali da região de Jerusalém. Eles ocupavam posições políticas dentro desse império. A oposição de Sambalate e Tobi contra Neemias e toda a sua obra de reconstrução dos muros de Jerusalém teve um aspecto político, porém as raízes desse problema tinham um aspecto fundamentalmente religioso. Então, mesmo dentro da nossa comunidade religiosa, podemos experimentar gravíssimas oposições vindas de pessoas usadas pelo diabo ou pessoas que se deixam deliberadamente usar-se por ele. Então, essa oposição dentro do reino de Deus, ela continua a acontecer. Quantos líderes de sociedades, grupos de louvor, líderes de ministérios, pastores, evangelistas, professores de EBD, missionários, e até mesmo um seminarista, né, que está lá no rabo da fila, não já sofreram perseguições ou mesmo oposição, até dentro de uma classe da EBD, né? O professor dando aula ali, tem aquela pessoa que sempre fica se levantando, querendo ser do contra, querendo pegar o professor numa fala dele para tentar expor ele diante da turma, um ponto da lição que a pessoa percebeu que ele não estudou bem, aí a pessoa fica batendo naquele ponto para expor o professor diante de sua turma. O líder de um grupo de louvor, né, de um grande coral, por exemplo, sofrendo oposição para que se troque. Então, não é difícil encontrarmos isso aí. O cristão irá encontrar essa natural oposição por parte do diabo. E essa oposição poderá vir por uma perseguição do Estado, perseguição de pessoas ou por grupos. Lembra que a primeira leitura da semana da lição, lá em Jeremias, ela fala sobre que o evangelho é uma mensagem impopular? Olha o que Cristo diz lá em Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. André Lafon não perseverou, mas os outros perseveraram até o fim. Um exemplo disso que nós temos visto de falta de perseverança é o caso de 2 cantores muito conhecidos no meio evangélico brasileiro. E eles estão apostatando da sua fé e abraçando ideologias anticristãs, fazendo até críticas ao hino Alvo Mais Que a Neve,
que dizendo que é um hino racista. Só que parece que ele não leu que esse hino vem do texto bíblico, né? E outro que vem criticar: o nosso general é Cristo, por causa de que nós vivemos um regime militar e não podemos cantar essa música nas igrejas. Quanto isso, o apóstolo João advertiu da seguinte maneira, lá em 1 João 2,18: Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele é dos nossos. Então, a mesma Bíblia que ensina isso aqui também diz que o pecador não permanece na congregação dos justos. A apostasia é essa rejeição do ser de Deus e sua obra. E como consequência da apostasia, há um desastre em direção da imoralidade, da perversão, da idolatria e tudo mais que é advindo desse distanciamento de Deus. Isso é muito facilmente percebido na vida daqueles que se afastam do caminho de Deus. Ninguém que se afasta do caminho de Deus se afasta para melhorar. Observe a vida de todas as pessoas que você conhece, que outrora estava na casa de Deus, mas que se afasta. Vai mergulhar num caminho de perversidade, de perversão, de imoralidade, de idolatria, se perde na vida. O Evangelho é uma mensagem exclusivista, portanto, uma mensagem impopular. E o mundo odeia essa mensagem, pois ela sempre vai na direção contrária do mundo que está morto no maligno. O Evangelho pregado em sua pureza, ele irrita o ímpio. Ele fará com que o mensageiro que leva essa mensagem para o ímpio, ele seja igualmente odiado por ele, assim como a mensagem. O crente que se constitui amigo do mundo, automaticamente ele se constitui inimigo de Deus. Então não é possível que durante a nossa vida cristã a gente não ganhe alguns desafetos simplesmente pelo fato de sermos cristãos. Se a gente não ganhar nenhum desafeto, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Porque a gente não está indo na contramão deles, está indo na mesma mão. Tiago diz assim, ó, chamando esses que querem andar na mesma mão do mundo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Chega lá e Jesus te ama, a pessoa maravilhosa para a sua vida. A pessoa pode pensar assim, poxa, ele me ama, então eu estou bem. Não tem que fazer nada, não tem que me arrepender. Ele vai me salvar de quê? Porque aí, de outra forma, o que a pessoa tem que entender para sentir a necessidade de abraçar o Evangelho? Porque se ela não se reconhecer como pecador, e aí está a Constituição. Não é você que vai convencer, não vai ser eu nem você que vai convencer, que a pessoa tem que estar em Cristo. A nossa tarefa é pegar o Evangelho como ele é na palavra, falando que a pessoa é pecador, existe a morte, e está a porta vai para a vitória aqui. E que a gente precisa se arrepender de chegar num local que é muito pior do que essa morte. Agora, como entender a necessidade de libertação pura, de nova vida do Evangelho, você não fala do pecado, da morte e do juízo. Porque é justamente isso que Cristo diz quando diz que o Espírito Santo virá e convencerá o mundo do pecado, da morte. Não fala isso. Você quer
a aproximar a pessoa do amor de Cristo. Não vai entender nada. Imagine se chegássemos com o evangelho para uma pessoa numa praça. Vamos evangelizar? Bora. A gente chegasse para a pessoa e dissesse assim: você sabia que você, por natureza, é filho da ira de Deus? Ao invés de chegar dizendo, Jesus te ama. Porque Jesus te ama é uma abordagem tão legal, né? Ah, que bom que Jesus me ama. Mas Jesus sabe que eu sou traficante. Jesus sabe que eu sou um adúltero. Então, se ele me ama, então tá tudo certo, como falou Frank. Mas se chegássemos para uma pessoa evangelizando e disséssemos assim para ele: olha, você sabia que você é filho da ira de Deus? Você sabia que Deus vai mandar você para o inferno? Você sabia que Deus tem um plano terrível para você? Essa pessoa não ficaria nem um minuto com a gente. Mas é esse evangelho, por isso que é impopular. Eu não posso chegar afagando o pecador. Porque se eu fizer amizade com o mundo, eu me constituo inimigo de Deus. E eu tenho visto algumas pessoas dizerem assim, ó, ele é ímpio, mas ele é tão bonzinho. Ele é ímpio, mas ele é uma bênção. Ah, ela é ímpia, mas é tão boazinha ela, rapaz, uma boa filha. Eu vou namorar com ela, vou namorar com ele. Ele não dá na mãe, né? Então ele é gente boa. Ele nunca matou, nunca roubou. Então é uma bênção. O que é que a Bíblia diz? Lá no Salmo 1, que existe ímpio bom? Diz que eu não devo andar no caminho deles, porque o caminho dele, o Senhor conhece o caminho do justo, versículo 6. Mas o caminho do ímpio perecerá. E quem se juntar com ele vai perecer junto. Fala, Elcio. Não, meu irmão. A igreja tem tudo para recuperar uma pessoa dessa. Tem amor, tem as escrituras, tem pessoas inteligentes que vai saber se relacionar com eles, mostrar a ele a verdade do evangelho. Agora, a verdade é confrontadora. Tem que orar para que o Espírito Santo ilumine aquele coração, para que ele compreenda que aquela condição que ele abraçou para a vida dele é uma condição que desagrada a Deus. Mas que não é somente a dele, a condição daquele que assume uma vida de corrupção no trabalho, também é uma vida que desagrada a Deus. Aquele que assume uma vida de traição do seu cônjuge, também é uma vida que desagrada a Deus, e que todos esses igualmente precisam ser transformados à luz da palavra. Não é uma questão de discriminação. Ele vai ter que compreender isso. É uma questão de entender qual é o plano de Deus para a vida do homem, para a vida da mulher, e se adequar ao plano de Deus. Por isso que é uma mensagem impopular. É uma mensagem que vai fazer a pessoa destronar o eu dela. Vai fazer a pessoa tirar a sua autossuficiência, achando que está certa, para se submeter à vontade de Deus. Entendeu? Então, é amor, a escritura, amor, acompanhar, encorajar. Olha, agora você que abraçou essa nova vida, vamos lá. Vamos lutar para que vencer esse pecado, assim como nós lutamos todos os dias para vencer os nossos pecados. E nós temos pecados. Nós temos aquele pecadinho de estimação que fica ali, que para tirar ele é muito difícil, que quando Deus começa a cobrar da gente, apertando da gente, a gente vai lá, tira ele lá debaixo do tapete que estava escondidinho. Todos nós temos os nossos pecados. Todos nós, igualmente, desagradamos a Deus. Franco sugeriu a leitura de 1 Coríntios 6, versículos 9, 10 e 11.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo também fala isso lá em Efésios capítulo 2, quando ele diz que todos nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, dos filhos do Espírito que opera nos filhos da desobediência, nos quais todos nós andávamos e éramos por natureza filhos, por natureza, filhos da ira de Deus. Todos nós igualmente éramos pecadores e fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E por fim, o terceiro e último ponto, a arma da verdade é o que a gente deve apresentar para esse grupo de pessoas, e não somente esse grupo, mas a todos os pecadores, que é a verdade de Cristo, da verdade de Deus, que é Cristo. E lá em João 17, Cristo diz assim, ó: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse conhecer do grego é um conhecer experimental. A ideia que Jesus está passando aqui é de você provar. Isso remete muito ao Salmo 34, versículo 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Esse provar também do hebraico é o provar de saborear, experimentar, para poder sentir o gosto. Então, precisamos provar a verdade de Deus. Precisamos levar ao mundo essa verdade para que o mundo experimente. É isso que Cristo está dizendo, que conheçam a Ti, experimentem a Ti, vivam uma vida com Cristo verdadeira, conhecendo a Sua lei, vivenciando as Suas tarefas, a lei que Ele manda que nós tenhamos em nossa vida. Nossos irmãos martirizados, eles experimentaram esse conhecimento de Deus e demonstraram isso de forma escrita, todo o conhecimento que eles tinham de Deus. O apóstolo Pedro, ele escreveu em 1 Pedro 3, 14 e 17: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que vos falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, ainda, Elson, respondendo tua pergunta, veja como nós devemos responder a esses grupos que se levantam contra a Igreja de Cristo, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, que diz que os crentes são intolerantes, que os crentes são preconceituosos, eles fiquem envergonhados pelo vosso bom procedimento em Cristo. A Escritura, meus irmãos, ela traz toda a revelação de Deus no tocante à salvação. Não precisa buscar outra coisa. Estamos nos interessando em crescer também no conhecimento de Deus para responder ao mundo qual é a razão da fé e da esperança que habita em nós. Será que a gente tem parado durante a semana para ouvir uma pregação ou rever alguma pregação daqui que já houve aqui na igreja, ou de algum pastor da igreja presbiteriana que você também gosta? Será que estamos dispostos a sofrer perseguição, perda de amizade por causa da proclamação do evangelho? Quantos desafetos nós conseguimos ao longo da nossa vida só pelo fato de sermos crentes? Se não teve nenhum, tem coisa errada. Se não teve nenhum, tem coisa errada.
É sinal que a gente está na mesma direção que eles. E precisamos andar na direção contrária. Precisamos chocar. Precisamos levar o evangelho. Precisamos dizer, olha, você sabia que você por natureza é filho da ira? Vem cá, ó. Aquele que pecou, Ezequiel 18:20, diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Tu já pecasse, então tu está morto espiritualmente. Tu precisa ser vivificado pelo Espírito de Cristo. A lição no ponto 3, na parte B, ela diz que trata sobre um conhecimento dado ou concedido. Cristo, através de seu Espírito, faz com que seus filhos aprendam deles, iluminando a mente e coração de seus filhos para crer e compreender as verdades espirituais. É difícil, a gente às vezes prega o mesmo evangelho para um grupo de pessoas. Dali, 2 se convertem e 3, 4 fica ali insistindo no pecado. E a gente não entende. É aquilo que Frank falou. Não somos nós que convencemos. A nossa missão é pregar o evangelho. Para que eles conheçam a verdade de Deus, para que se tornem ainda mais indesculpáveis no dia do juízo. A gente não prega o evangelho para as pessoas se converter, não. A gente prega o evangelho porque é nossa missão pregar o evangelho. A missão de converter não é nossa. A Confissão de Fé, no capítulo 10, que trata sobre a vocação eficaz, eu estou terminando, ela diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando para a graça e salvação. Isto ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Até que um dia, depois de tanto a gente pregar, a pessoa acorda e diz assim: vem cá, eu quero esse Jesus. Realmente, eu me considero agora um pecador. E como pecador, eu tenho que ir para o inferno, né? Porque Deus determinou isso. E a justiça de Deus se manifesta dando ao homem aquilo que ele merece, nem mais nem menos, né? Então, Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Lá, desde o princípio, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E essa morte, ela é física e ela é espiritual. E Deus vai manifestar a justiça dele, mandando o ímpio para o inferno. Porque Deus é justo, ele não pode ser injusto. E no nosso caso, que não morremos espiritualmente, onde se manifestou a justiça de Deus? Em Cristo na cruz. Cristo morre a nossa morte. Cristo morre em nosso lugar. E assim nós temos vida. Por último, ele concede proteção aos seus filhos. João 17, versículo 9. Olha o que Jesus faz. É uma separaçãozinha aqui. Jesus diz assim, ó: é por eles que eu rogo. Pelos filhos. Jesus não está rogando pelo mundo, não. Ele está rogando pelos filhos de Deus. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Aí Cristo intercede pelos seus filhos. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora, isso é a oração de Cristo, a oração sacerdotal, João 17, a partir do versículo 9. Aí o versículo 13. Mas agora eu vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço para que os tires do mundo, e sim para que os guardes do mal. Cristo dá o poder.
Cristo intercede pelos seus filhos junto a Deus para que guarde do mal. Os 3 mártires da Guanabara foram preservados do maior mal de todos, que é o mal da apostasia, é o mal de se afastar de Deus. Foi-lhe concedido por Deus um poder extraordinário para suportar todas as mazelas que veio sobre eles sem negar a fé. Que esse poder maravilhoso também recaia sobre nossas vidas, para que não neguemos a fé na universidade, para que não neguemos a fé no trabalho. Quando alguém disser, mas tu acredita nessa história lá de Adão e Eva? Sim, acredito. E lá diz que se você não se arrepender, nesse mesmo livro diz que se você não se arrepender, você vai para o inferno. E ali finda a história de bravos heróis. E somente cerca de 100 anos depois é que teremos novamente irmãos protestantes no Brasil. Por volta de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Reformada Holandesa instala-se no Brasil, funda 22 igrejas protestantes no Nordeste, sendo a maior delas no Recife. E essas igrejas foram tomadas pela Igreja Romana. Tem a Igreja do Espírito Santo ali na Rua do Imperador, que era uma igreja protestante e hoje é uma igreja católica. Também o protestantismo de missões, né, com missionários vêm para o Brasil somente em janeiro de 1855, com os missionários Robert Calley e Sarah Calley, que fundam no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense. Depois eles vêm para Pernambuco e fundam a Igreja Evangélica Pernambucana, que fica ali na Rua do Príncipe, que é uma igreja congregacional. Então, somente aí, agora, em 1859, é que vai chegar o missionário presbiteriano Ashbel Green Simonton, dia 12 de agosto, e é mais um missionário que retorna. Observe que de Simonton até os outros calvinistas tem 300 anos. Quanto tempo ficou sem que as missões tivessem agido aqui em solo brasileiro? Que assim como os irmãos franceses martirizados pela Guanabara, frente a essas ameaças de Villegagnon, optemos, meus irmãos, por permanecermos firmes diante das astutas ciladas do diabo, ainda que isso nos custe amizades, ainda que isso nos custe empregos, relacionamentos, lugares de destaque, entre outras benesses oferecidas por Satanás, para que abandonemos a nossa fé em Cristo. Que estejamos prontos sempre a dar a razão da esperança que há em nós e que Cristo, o justo juiz, clemente e misericordioso, nos abençoe e tenha piedade de nós.